Fiocruz concluiu o sequenciamento genético do vírus Monkeypox. PEC Nordeste volta a acontecer de forma presencial. IBGE registra menor taxa de desemprego desde 2015. O governo federal anuncia o Plano Safra 2022-2023. Juntos pelo Todo, vamos conhecer uma associação de mulheres empreendedoras. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Na noite desta quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Ceará informou a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no estado. Hoje, a CESA realizou uma coletiva de imprensa para divulgar mais sobre o assunto. A Secretaria da Saúde do Ceará, a CESA, informou na última quarta-feira o primeiro caso confirmado da varíola do macaco no estado. Desde o início, da circulação mundial, de alguns países apontando o número de casos de monkeypox, como a Itália, Portugal e Espanha, nós aumentamos a nossa sensibilidade para a vigilância dessa doença. E observamos também, a partir da primeira quinzena de junho, a confirmação em outros estados do Brasil, iniciando por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e o Distrito Federal, que estava com um caso em investigação. Agora, nós ontem recebemos a confirmação via laboratorial, que é a forma de confirmar o caso de monkeypox, pelo nosso Laboratório Central de Saúde Pública. O primeiro caso confirmado da varíola dos macacos aqui no Ceará trata-se de um homem de 35 anos residente em Fortaleza, com passagens por Rio de Janeiro e São Paulo, onde a doença já foi confirmada. Mas ele foi visto no hospital nosso, de rede terciária, foi atendido, coletado as lesões, ele está em casa em isolamento, está bem. E assim, a evolução dessa doença, em geral, é dessa forma, O paciente apresenta lesões, vai para casa para ficar em isolamento. Essa doença, ela geralmente complica em recém-nascidos, em crianças e pacientes com imunodeficiência. No Ceará foram notificados 14 casos suspeitos. 2 casos foram descartados, um no município de Fortaleza e o outro em Maracanaú. Outros 11 seguem investigação. Os pacientes suspeitos são residentes dos municípios de Fortaleza com 5, Cedro com 1, Caucaia com 1, Caridade com 1 caso, Russas com 1 caso, São Gonçalo do Amarante com 1 e Ocara com 1 caso. A secretária executiva de Vigilância e Regulação da CESA, Sara Mendes, relatou algumas recomendações para a população. A varíola dos macacos ela é uma doença que é transmitida prioritariamente, agora existem estudos que falam que ela também é transmitida por vias aéreas, mas prioritariamente neste momento é por contato com as lesões. Então, as recomendações é evitar contato com pessoas que estejam com a doença confirmada ou em suspeita. Já na suspeita, já é necessário tomar as recomendações, não esperar a confirmação. E evitar os mesmos recomendações que a gente faz para qualquer outra doença. Higiene das mãos, uso de álcool em gel, distanciamento e, se estiver doente, ficar em casa. E nesta quinta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou que concluiu o sequenciamento genético do vírus Monkeypox que causa a varíola dos macacos. Por meio de nota à imprensa, a instituição informou que se trata de um vírus do clado B1, que é um grupo de organismos originados de um único ancestral comum exclusivo, o que mais circula atualmente. De acordo com a Fiocruz, sua rede genômica fez uma análise metagenômica com o uso da tecnologia Illumina. A amostra foi retirada de um paciente que foi atendido no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro. E a seguir, a pauta é política e a volta do PEC Nordeste. Troca de diretoria da Caixa Econômica Federal. TSE define limite de gastos nas campanhas nas eleições deste ano. Assuntos para a pauta é política.
Após o envio da carta de demissão do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira, o governo nomeou a atual secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques Consentino, para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Daniela Marques integra o governo federal desde 2019, quando foi nomeada como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ministro da Economia, Paulo Guedes. A nomeação de Marques ocorre após o Ministério Público Federal abrir uma investigação sobre denúncias de funcionárias da Caixa de que Pedro Guimarães teria praticado assédio sexual. Fontes do MPF relataram que o procedimento corre sob sigilo judicial e está em fase de oitiva de testemunhas e de potenciais vítimas. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que o limite de gasto das campanhas nas eleições será o mesmo de 2018, atualizado pela inflação. Entretanto, a Corte não fixou o período de cálculo. O limite de gastos para as campanhas à presidência da República deve chegar em torno de 88 milhões. No caso de haver segundo turno, o valor da nova campanha poderá ser de até 58 milhões. Os limites de gastos deveriam ter sido definidos pelo Congresso Nacional um ano antes das eleições. No entanto, os parlamentares não chegaram a um acordo e os candidatos ficaram sem a definição antecipada. As campanhas começam oficialmente em 15 de agosto e a prestação de contas parcial das candidaturas começa no dia 13 de setembro. E a taxa de desemprego caiu para 9,8%. É a menor taxa no trimestre desde 2015, segundo dados divulgados pelo IBGE. Segundo dados do PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Esta é a menor taxa para o período desde 2015, quando foi de 8,3%. O mercado esperava que a taxa ficasse em 10,24% no período. Há cerca de 10,6 milhões de pessoas procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho. Já o número de pessoas ocupadas atingiu 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012. Na comparação anual, a alta é de 10,6%, ou seja, 9,4 milhões de ocupados a mais no ano. No trimestre, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 2,8% em relação ao período imediatamente anterior, passando a reunir 35,6 milhões de pessoas. Já a taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada, ou seja, 39,1 milhões de trabalhadores informais. E o evento PEC Nordeste volta a acontecer de forma presencial. Além disso, a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários teve o seu tamanho ampliado para gerar mais negócios e networking. A PEC Nordeste, maior evento do agronegócio da região Nordeste, tem o foco na geração de oportunidades de negócio, na sustentabilidade ambiental e inovação científica. A 25ª edição da feira acontece entre os dias 29 de junho e 1º de julho de 2022, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Bom, o PEC Nordeste é um momento de a gente difundir tecnologias, mostrar conhecimentos e muita inovação. Aqui tem seminários, tem palestra de ex-ministro que fala muito de sustentabilidade e esse é um negócio que vai acontecer no futuro. A sustentabilidade não vai sair das nossas portas, das nossas fazendas. Então esse é um momento muito oportuno para as pessoas do interior que possam conhecer as novas tecnologias, principalmente nas grandes propriedades. Então eu convido a todos que venham aqui para o PEC Nordeste. Ele é um momento único para a gente trocar experiência, fazer relacionamento e conhecer o que está chegando de mais moderno no mundo hoje. PEC Nordeste abrange 12 segmentos do agronegócio, entre eles agroindústria, apicultura, aquicultura e pesca. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Almícar Silveira, destaca a importância do evento para a economia do Estado. Amanhã a nossa expectativa é que chegue 10 mil pessoas, é muita gente,
e nós imaginamos que vamos fazer aí mais ou menos 10 milhões de negócios e vamos trocar muita experiência, porque aqui hoje tem 180 expositores em 210 estandes. Essa é a feira, eu acho que é a maior feira dos 25 anos do PEC Nordeste. O evento tem contribuído significativamente para o homem do campo e para a produção científica do segmento. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará comentou sobre o objetivo da feira. Nós queremos fazer uma nova classe média rural. Esse é o propósito da Federação da Agricultura, fazer nova classe média rural. E agora vamos começar aqui levando tecnologia para que esse homem deixe de ser aquele pequenozinho produtor da agriculturazinha de sustentabilidade, de agriculturazinha familiar, para ser um médio produtor, um médio empreendedor. E o governo federal lançou na última quarta-feira o Plano Safra 2022 e 2023, que vai disponibilizar mais de 340 bilhões em financiamentos para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. 340,88 bilhões. Este é o valor que o governo federal vai disponibilizar em financiamentos para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O novo plano foi anunciado durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Agricultura, Marcos Pontes. O valor, segundo o Ministério da Agricultura, representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior, que disponibilizou 251 bilhões a produtores rurais. Os recursos para os pequenos produtores rurais, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, subiram 36%, totalizando 53,61 bilhões, com juros variando entre 5% e 6% ao ano. Para o médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foram disponibilizados 43,75 bilhões, um aumento de 28% em relação à safra passada, com juros de 8% ao ano. Outra linha de financiamento do Plano Safra, o Inova Agro, terá 3,51 bilhões em recursos, com juros de 10,5% ao ano. Neste ano, segundo o governo, foi instituído um limite de financiamento de 50 milhões para investimentos relativos à armazenagem de grãos. Para o armazenamento dos demais itens, o limite continua sendo de 25 milhões. O governo também anunciou 1,95 bilhão para o programa Pró-Irriga, que contempla o financiamento de todos os itens inerentes ao sistema de irrigação, inclusive infraestrutura elétrica, reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade do solo. E no próximo bloco você confere o Juntos pelo Todo, nosso giro internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. E no Juntos pelo Todo de hoje vamos conhecer uma associação de mulheres empreendedoras do estado do Ceará. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fundada em abril de 2016, a Associação das Mulheres Empreendedoras do Estado do Ceará, a AME Ceará, é uma organização sem fins lucrativos que atua com foco no empoderamento feminino e contribui no enfrentamento das desigualdades de gênero. O objetivo maior da AME Ceará é agregar os valores que a mulher tem em si, né? Então, cada mulher ela tem a possibilidade de se capacitar, certo? Ter uma linha de crédito e dar início aos seus próprios negócios ou dar continuidade aos seus negócios. De acordo com Jamilca Brito, a associação disponibiliza diversos cursos para as mulheres com o objetivo de capacitar a população. Desde o corte e costura, onde a mulher vem, passa o dia, né? E vai exercer a função de costureira,
e depois vai vender os seus produtos, né, negociar os seus produtos. A AME também tem curso de artesanato recicláveis, trabalho com recicláveis, também tem arte em vidro, que nós temos aqui uma artista plástica, a qual faz esse curso aqui com as mulheres empreendedoras, e também temos curso de computação gráfica. Segundo a massoterapeuta Elisomar Pereira, através dos incentivos da AME, a sua renda vem melhorando. Com a AME só vai dar mais qualidade, né? Uma maior qualidade para mim, porque se eu já era reconhecida, eu estou sendo mais reconhecida ainda, né? Então, é uma importância muito grande para o lado financeiro. Eu já estou vendo que a renda está melhorando, está aumentando. Marinete Ferreira é empreendedora do bairro. Através da associação, ela vem conseguindo crescer o seu empreendimento. A AME Ceará, eu moro aqui pertinho, né? E aqui é uma associação de apoio aos microempreendedores, né? E eu fiz um empréstimo das Mulheres Guerreiras, né? E a gente precisa desse apoio para a gente poder crescer, né? E a AME, ela tem nos proporcionado isso, crescimento. O intuito da AME Ceará é que as mulheres empreendedoras, microempreendedoras, venham crescer, né? Venham ter a oportunidade de ir além, né? Porque a oportunidade aqui ela é dada muito mais para a mulher, porque nós que estamos dentro de casa, que a gente tem que empreender dentro de casa, que é para poder auxiliar o resto das coisas, né? Segundo Jamilca Brito, a AME é uma transformadora de mulheres. A AME é uma transformadora de mulheres, tá? Não é à toa que eu parei aqui. Eu tenho um trabalho muito forte em relação ao lado educacional, ao lado cultural. Eu vim somar com a AME Ceará, junto com essas mulheres, que a cada dia a gente encontra uma história diferente a ser contada através da AME Ceará. Apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu prolongar a missão de manutenção da paz MINUSMA no Mali por mais um ano. No entanto, não vai contar com o apoio aéreo da operação francesa Barkhane, pois representa uma linha vermelha para a junta militar que governa o país. A resolução sobre a prorrogação da missão da ONU no Mali até o dia 30 de junho de 2023, que foi redigida pela França, foi aceita com 13 votos a favor e houve abstenções da Rússia e da China. A operação, que foi criada em 2013, tornou-se a mais mortífera de todas as missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Após 2 golpes em menos de um ano, o Mali é governado por uma junta militar que não controla partes do país, particularmente no norte e no centro. A administração central está praticamente ausente enquanto os ataques de vários grupos jihadistas estão aumentando. A Ucrânia conseguiu repatriar 144 soldados em troca de 144 militares russos. É a maior troca de prisioneiros entre os dois países desde o início da guerra. Zelensky e a Rússia confirmaram a operação. Os soldados ucranianos já estão em terreno seguro depois de semanas em cativeiro. De acordo com os serviços secretos da Ucrânia, neste grupo estão incluídos dezenas de sobreviventes da fábrica Azovstal em Mariupol, muito com ferimentos graves, com pernas amputadas e queimaduras. Os soldados estão recebendo os cuidados médicos. Durante esta operação de troca, no sul da Ucrânia, pelo menos 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas depois de um míssil atingir um prédio residencial na cidade de Mykolaiv. O prédio de 4 andares ficou parcialmente destruído.
Moscovo admitiu o ataque, mas justificou que o míssil tinha como objetivo destruir uma base de treino de mercenários estrangeiros. As autoridades egípcias começaram a retirar as icônicas casas flutuantes de Cairo, mudando completamente a paisagem do Nilo em nome da modernização da capital. As 30 casas existentes, que remontam ao século XIX, receberam ordem de demolição por não cumprirem os critérios de segurança. Bares e restaurantes flutuantes poderão continuar em funcionamento. E vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira. O Papa Francisco acusou implicitamente a Rússia nesta quinta-feira de conquista armada, expansionismo e imperialismo na Ucrânia. Ele chamou o conflito de guerra de agressão cruel e sem sentido. Falando a uma delegação de líderes ortodoxos do Patriarcado Ecumênico de Istambul, o pontífice afirmou que o conflito colocou os cristãos uns contra os outros. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são predominantemente cristãs ortodoxas, mas há uma influente minoria católica de rito bizantino na Ucrânia que é leal ao Papa. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou hoje um leilão para a construção, operação e manutenção de 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e de 6.180 megavolts-amperes em capacidade de transformação de subestações. O leilão foi dividido em 13 lotes com investimentos previstos da ordem de 15,3 bilhões e geração de 31.697 empregos diretos em 13 estados. A ANEEL conseguiu vender todos os lotes para 10 empresas. Agentes da Força Nacional de Segurança Pública atuarão por 90 dias na terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, em apoio à Fundação Nacional do Índio. A portaria que autoriza o emprego da Força Nacional foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os militares atuarão nas atividades de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio público. Eles cumprirão o planejamento definido pela diretoria da Força Nacional e terão apoio logístico da FUNAI. E fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, nosso WhatsApp, canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.